Eleições 2018. Candidaturas impugnadas receberam quase 40 milhões em doações. A de Lula, que não era para valer, consumiu 20 milhões de reais. Justiça quer o dinheiro de volta. Operação Capitu. Ministro do Supremo Tribunal de Justiça manda soltar Joesley Batista e ex-executivos da JF. Polêmica. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quer diminuir a população carcerária do país. Medida vai contra a proposta de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Fogo nos Estados Unidos. Sobe para 31 o número de mortos em incêndios na Califórnia. Libertadores da América. Primeiro jogo entre Boca e River Plate acaba em empate. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. Joesley Batista e outros executivos do grupo da JES foram soltos hoje. Eles haviam sido presos na última sexta-feira durante a operação que mirou um esquema de corrupção entre a JBS e o Ministério da Agricultura. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, mandou soltar o empresário Joesley Batista e delatores da JBS na tarde desta segunda-feira. Também foram soltos Ricardo Saldi, Florisvaldo Oliveira e Demilton Castro, ligados ao grupo JF. Eles foram presos na sexta-feira passada pela Polícia Federal na Operação Capitu. Na decisão, Cordeiro disse que os fatos atribuídos aos delatores são antigos e não justificam as prisões. Ele também considerou que a investigação não está sob risco e que, por isso, as prisões seriam ilegais nesta fase. A Capitu é um desdobramento da Lava Jato e investiga suspeita de que a JBS, do grupo JF, pagou propina para políticos do MDB em troca de medidas a favor de seu Ministério da Agricultura em 2014 e 2015. Ao todo, 19 pessoas foram presas na operação. A Operação Capitu se baseou na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. Em sua delação, Funaro disse que a JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista deu 30 milhões de reais para o MDB. Desse valor, o então ministro da Agricultura e atual vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, teria recebido 3 milhões da propina paga pela empresa. O ex-deputado federal Eduardo Cunha também teria se beneficiado do esquema e recebido 1,5 milhão de reais. Nova lei eleitoral é clara. Empresas são proibidas de financiar campanhas políticas. A lei começou a valer este ano e, apesar de ter sido falada e lembrada com exaustão, nem todos os candidatos respeitaram esta regra. Técnicos do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral identificaram até o fim de outubro mais de 25 mil indícios de irregularidades nas prestações de contas dos candidatos nas eleições deste ano. As suspeitas envolvem doações por parte de empresas a candidatos a deputado, senador, governador e presidente, o que é proibido por lei. Se as fraudes forem confirmadas, doadores de campanhas, fornecedores e políticos beneficiados podem sofrer punições, entre elas até cassação do mandato no caso dos eleitos. A expectativa é de que o total de casos aumente a partir de agora. Depois do fim de outubro, muitos candidatos prestaram novas informações sobre gastos e arrecadação. Na última sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o balanço final de prestações de contas de campanha entregues por partidos e candidatos que disputaram o primeiro turno. Das 28 mil prestações de contas aguardadas, foram entregues pouco mais de 19 mil, o que corresponde a 68,6% do total. Isso quer dizer que 31,4% não entregaram.
R$ 38.700.000. Este foi o valor recebido por candidaturas impugnadas nas eleições deste ano. São recursos de doações oficiais e fundos eleitorais. Pelas regras da Justiça Eleitoral, todo esse dinheiro terá de ser devolvido. Quase 40 milhões de reais. Só a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi responsável por 20 milhões do total. Os valores foram arrecadados antes da confirmação de Fernando Haddad na cabeça da chapa presidencial. Lula teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outros 1.200 candidatos cometeram a mesma irregularidade. As prestações das contas entregues à Justiça mostram que os candidatos impedidos gastaram 36 milhões de reais. Há ainda 2,5 milhões que foram repassados, mas não gastos. Os dados foram organizados pela ONG Movimento Transparência Partidária, com base nas informações publicadas pelo TSE na internet. O Ministério Público Eleitoral estuda como reaver o valor total. Ney Gonçalves Dias com a gente aqui para comentar essa história aí. Ney, eu entendi que o ex-presidente Lula, não é, lançou a candidatura sabendo, inclusive, que não ia valer. Não é? Foi impugnada e gastou com a candidatura dele 20 milhões de reais que os recursos públicos vão ter que cobrir. É isso aí? Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Vamos clarificar a situação. Primeiro, a legislação brasileira permite que no período não eleitoral, por exemplo, agora no ano que vem, os partidos políticos recebam uma ajuda financeira do chamado fundo partidário. Isso existe. Como é que funciona? Funciona assim. De acordo com o número de deputados da Câmara, o partido ganha mais ou menos do fundo partidário. Isto existia e isto existe. Qual é a novidade? A novidade é que neste ano de 1918, às vésperas do pleito, com o desespero de que as empresas não podiam colaborar na campanha eleitoral, foi criado uma doação oficial para os partidos, no valor de 1,9 bilhões de reais. Essa quantia foi votada em agosto pelo Congresso e ela foi distribuída aos partidos pela chamada Justiça Eleitoral. O presidente Lula, no começo deste ano, o presidente Lula percorreu várias cidades do país, em campanha aberta. Segundo, o presidente, mesmo sabendo que estava impugnado, ele manteve a sua candidatura até 20 dias antes da eleição. Se os senhores verificarem no calendário, o senhor Haddad, ele entra substituindo Lula quando estão faltando 20 dias apenas para o dia da eleição no primeiro turno. Agora, vejam os senhores, esse dinheiro aqui, não, mas isso é fundo partidário, isso é doação especial de... Não, isso aqui é dinheiro do povo brasileiro. Isso aqui é dinheiro meu e seu. É dinheiro que sai do Tesouro Nacional para os partidos políticos. O presidente Lula não se emenda. Continua internado o pastor que sofreu atentado durante um culto em uma igreja evangélica ontem, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O estado dele é estável. O pastor foi atingido durante uma tentativa de assalto. As imagens mostram que o assaltante, Welley Silva Souza, estava com capacete em uma mão e com a arma na outra. O homem se colocou na frente do altar no momento em que a pregação era feita ao vivo por uma rede social. De repente, o assaltante atira na direção de um dos pastores. As pessoas que estavam no altar se abaixaram. Algumas fugiram. Apesar do pânico, foram os próprios fiéis que conseguiram conter o atirador. A polícia militar foi acionada e o pastor encaminhado para o hospital, onde fez uma cirurgia. O quadro dele é estável e não corre risco de morte. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, onde o Welley Silva está preso. No fim, nada foi roubado.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, quer implementar uma série de ações para diminuir a quantidade de presos no país, em até 40%. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quer reduzir a população carcerária do país até 2020. Ele pretende fazer o cadastro biométrico de todos os detentos e fortalecer as audiências de custódia. Toffoli ainda quer retomar os mutirões carcerários e combater a superpopulação nos presídios. Uma das propostas é estimular juízes a adotarem soluções alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica. O último levantamento do Ministério da Justiça, em 2016, estimava que havia 726 mil detentos no Brasil. Durante a campanha, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que essa história de presídio cheio é problema de quem cometeu o crime. O programa de governo do próximo presidente defende a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e o fim da progressão de penas e das saídas temporárias. Duas propostas que encontram forte resistência no Supremo Tribunal Federal. Nem Gonçalves Dias, minha vida inteira eu ouvi que prisão é escola do crime, não é não? Exatamente. Agora o ministro quer tirar a gente da cadeia e o presidente eleito quer botar a gente na cadeia. Como é que vai ser, hein? Irmão, a Camila está assistindo um filme americano do julgamento. O sujeito é julgado lá no tribunal americano, aí ele é condenado, aí ele sai na porta do fórum e vai em cana, vai preso. Aqui no Brasil, as pessoas ficam perplexas. Aqui no Brasil, a gente vai lá, mata, atira, é condenado e sai pela porta da frente. Por quê? Porque ele vai entrar com recurso em liberdade. Irmão. Então é isso que eu vou dar um exemplo. Quem está acirrando a pena não é nem o presidente eleito, é o ministro Moro. O ministro Moro concedeu uma entrevista ontem no Fantástico e ele disse o seguinte, por exemplo, no crime de homicídio, crime grave de homicídio, foi condenado, vai direto para a cadeia. Não tem esse negócio de ir para a rua e ficar recorrendo até o fim do século. Então, para tornar mais severa a punição penal do Brasil, o Moro quer apresentar uma série de projetos. Porque isso aí, irmão, o Moro tem ideia do que ele quer. Ele quer apertar um pouco o sistema, ele quer fazer com que o sistema carcerário realmente funcione. Mas para que isso ocorra, o Moro tem que aprovar projetos no legislativo. Isso é projeto de lei que vai ter que convencer o poder legislativo. O ministro Toffoli, a menos que a gente não entenda bem o que ele falou, não vai poder soltar todo mundo que está preso. O que tem aqui, irmão, o que devia acontecer no Brasil? Eu vou dar uma sugestão aqui, eu sou o profeta o profeta vai falar agora. A gente devia pedir para cada advogado do Brasil que fosse responsável por um preso, irmão, e verificasse a situação deste preso. Tem muita gente da cadeia, irmão, que não devia estar lá. Tem muita gente que está na progressão. Tem muita gente que cometeu um pequeno delito e está lá na cadeia. Isso não tem... E vai ficar lá, irmão, o resto da vida, porque não tem advogado que o defenda. Aqui em São Paulo, irmão, nós temos 231 mil presos em São Paulo. A massa carcerária é muito grande. Tinha que fazer o que eu chamo o seguinte, o mutirão da justiça. Levantar detento por detento a sua situação penal. E ontem foi o segundo dia de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos resolveram questões de matemática, ciências da natureza, que engloba química, física e biologia. O segundo dia de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi mais difícil em relação aos outros anos, segundo especialistas. Ontem, os estudantes tiveram que encarar questões que abordaram genética das plantas, o uso de combustíveis de veículos e até a teoria das eleições. Os professores afirmam que a prova de ontem exigia conhecimento aprofundado do aluno para resolver as questões e que haviam menos perguntas que pedia interpretação de texto, o que dificulta ainda mais a prova.
A quantidade de termos técnicos que não eram comuns à linguagem do ensino médio também complicaram a vida dos jovens. Apesar da dificuldade, os professores dizem que a prova estava contextualizada e com temas do cotidiano e atualidades. Com 5,5 milhões de inscritos, o Enem 2018 registrou o menor número de ausentes nos 2 dias de prova desde 2016, segundo o Ministério da Educação. No primeiro dia, 24,9% dos alunos não fizeram a prova e no segundo, 29,2%. Autoridades da Califórnia, nos Estados Unidos, buscam vítimas do incêndio que causa estragos desde quinta-feira passada. O número de mortos já chega a 31. As autoridades buscam vítimas do incêndio que devasta o norte da Califórnia desde quinta-feira. Nesta segunda, o número de mortos iguala ao do incêndio mais letal registrado no estado em 1933. Camp Fire, que afeta uma ampla região do comando de Butte, em Sierra Nevada, é o maior e mais devastador de vários incêndios ativos no estado. As chamas destruíram 45 mil hectares e 67 mil imóveis. Ao sul do estado, outro incêndio, o Owsley Fire, afeta os condados de Ventura e de Los Angeles. Pelo menos 2 pessoas morreram, elevando o número de vítimas em todo o estado. Os bombeiros do sul se preparam para a chegada de ventos secos e quentes que podem alastrar as chamas. O presidente Donald Trump acusou as autoridades locais de má gestão florestal. Brian Rice, diretor dos Bombeiros Profissionais da Califórnia, classificou os comentários de desinformados, inoportunos e humilhantes para aqueles que estão sofrendo. Também disse que as afirmações do presidente sobre má gestão florestal são perigosamente equivocadas. E acompanhe agora outras notícias que foram destaques no mundo nesta segunda-feira. Várias pessoas estão desaparecidas depois que um barco que transportava migrantes ilegais afundou na costa oeste da Turquia. 2 migrantes conseguiram nadar à praia e pedir socorro. A guarda costeira faz buscas no local e as autoridades não informaram a nacionalidade dos migrantes. A Turquia abriga cerca de 3 milhões de refugiados sírios e mais de 300 mil iraquianos. Na China, o chamado Dia do Solteiro, uma data anual de grandes promoções, foi responsável por um novo recorde de vendas para o site Alibaba. O gigante do comércio digital registrou no domingo vendas no valor de 213 bilhões e meio de yuanes, equivalente a 27 bilhões de euros. O Dia do Solteiro supera em valor a Black Friday americana e se tornou o maior evento mundial no setor de distribuição. As Coreias do Sul e do Norte estão mesmo empenhadas em se reconciliar. O gesto mais recente de diplomacia foi a troca de produtos raros nos países vizinhos. A Coreia do Sul enviou ao norte 200 toneladas de tangerinas, depois que Pyongyang presenteou o país vizinho com 2 toneladas de cogumelos. O presente foi uma iniciativa do líder norte-coreano Kim Jong-un, durante uma reunião de cúpula com o presidente sul-coreano Moon Jae-in em setembro. A seguir, primeiro jogo entre Boca e River Plate pela Libertadores da América acaba em empate e morre Stan Lee, mestre dos quadrinhos e criador dos heróis da Marvel. Daqui a pouquinho. Pequena falha aqui, vamos continuar com o nosso jornal agora no segundo bloco. Tragédia no Rio de Janeiro. Após deslizamento, mais de 20 famílias ficam desabrigadas e corpos de vítimas de deslizamento são enterrados em Niterói. 4 pessoas foram enterradas hoje, entre elas uma menina de apenas 10 meses e seu irmão de 3 anos, que chegou no hospital vivo, mas não resistiu. 2 homens que ficaram feridos na tragédia permanecem internados. Ontem, 15 vítimas foram enterradas, sendo 7 mortos da mesma família. Além das 7 casas que foram destruídas, com deslizamento, mais de 20 famílias tiveram suas casas interditadas no Morro de Boa Esperança, onde aconteceu a tragédia. A busca por desaparecidos foi encerrada ontem,
mas os trabalhos de remoção com objetos continuam. Existem muitos entulhos, pedras e lamas no local. Após o deslizamento, a solidariedade tomou conta. Em 24 horas, 9 toneladas de doações foram enviadas às escolas onde as vítimas estão abrigadas. E vamos ver então como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país com Desirê Brant. Olá, Desirê. Oi Camila, oi Hermano. A semana começou com calor na maior parte do Brasil e já com uma intensa área de instabilidade que se formou na altura da Argentina e que já espalha algumas nuvens de chuva pelo interior do Rio Grande do Sul. Amanhã tem previsão para pancadas de chuva em boa parte do estado gaúcho e essa chuva vem acompanhada de muita ventania, descargas elétricas e ainda com risco para granizo. Também devem ocorrer pancadas nesta faixa que vai desde a costa do Sudeste até grande parte da região norte do Brasil. Quanto à temperatura, ainda vai fazer calor no país, mesmo onde tem previsão de chuva. Em Porto Alegre, por exemplo, o dia vai começar com 23 graus e antes da chuva mais pesada vai fazer 35 graus. Cuiabá terá máxima de 34 graus, em Teresina vai fazer 38 e Salvador 31 graus. É a máxima prevista. Em Curitiba, não tem previsão de chuva para terça-feira, que vai ser de sol e máxima de 28 graus. Rio de Janeiro com 32 graus e com uma chuva bem rapidinha. Em Brasília, a máxima fica em torno dos 26 graus e ainda pode chover forte na capital do país. São Paulo terá uma terça-feira de tempo firme, a quarta-feira também. Na quinta tem previsão de chuva, mas é só na sexta-feira que o calor vai diminuir. Na quinta-feira vai fazer 32 graus e a sexta terá máxima de 26 graus na capital paulista. E vamos ao futebol. No final de semana teve gols em demasia, muitos gols pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico uruguaio do São Paulo, Diego Aguirre, deu adeus ao tricolor. Mais informações da rodada com o Fernando Vanucci. Boa noite, Vanucci. Olá, boa noite. A 33ª rodada só teve 0-0 em Fluminense Sport no Maracanã. Resultado ruim para os dois. Vamos lá então, acompanhando comigo. Clássico Corinthians e São Paulo em Itaquera. Ralf, segundo tempo, Corinthians 1-0. O São Paulo empatou com o Brenner 1-1, resultado que demitiu o técnico Diego Aguirre. O Paraná foi a Minas, fez 1-0 no América, gol de Andrei no fim do jogo. Quarta vitória do Paraná. Botafogo avassalador contra o Flamengo no Newton Santos. Eric 1-0 Fogão. Léo Valência aumentou 2-0, olha aí. Na fase final, o Flamengo descontou com Vitinho, Schlapinella. Final, Botafogo 2-1. Atlético Paranaense e Cruzeiro na Arena da Baixada. Marcelo Cirino 1-0 Furacão. Ainda no primeiro tempo, Rafael Veiga selou o placar final. Atlético 2-0. O outro Atlético, o Atlético Mineiro, assustou o líder Palmeiras do Independência. Elias fez 1-0, belo gol do Elias. Bruno Henrique de pênalti empatou para o Verdão, para mim, futuro campeão brasileiro. Em final, 1-1. Grêmio e Vasco na Arena em Porto Alegre. O Vasco fez 1-0 com Thiago Galhardo. Não demorou, o Grêmio empatou, cabeçada de Jael. E no último minuto, um frangaço do goleiro Martins Silva. Chute de Matheus Henrique. O goleirão deixou escapar. Grêmio 2-1 final. Clássico Bavi com torcida única do Vitória no Barradão. Léo Ceará, 1-0 Vitória. Empate no Bahia, Newton também de cabeça, olha aí. Léo Ceará foi lá e fez Vitória 2-1. E Ramírez empatou de novo para o Bahia, final 2-2. Internacional deixou escapar a chance de encostar no líder Palmeiras. Leandro Damião, Inter 1-0. Mas Ricardinho deixou tudo igual para o Ceará. Ceará 1, Inter 1 no Castelão. Hoje, Santos e Chapecoense, 8 horas, liquidam a 33ª rodada na Vila Belmiro. Confira o G6. Palmeiras, digamos, campeão virtual, só se muita coisa acontecer, 67 pontos. Internacional, 62, quase já sem chance, Flamengo, 60. Grêmio, 58, São Paulo, 58, Atlético Mineiro, 47. O Cruzeiro é o 9º, mas já garantiu Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil.
No rebaixamento, Vitória 35, América Mineiro 34, Chape 33 e Paraná já rebaixado 21. Primeiro jogo da decisão da Libertadores. Bombonera tremeu no empate entre Boca e River Plate. Ábila, 1-0 Boca. Lucas Prato, veterano, empatou 2 minutos depois. Final do primeiro tempo. Benedetto, aquele, pôs o Boca na frente de novo. E Izquierdo fez gol contra. Final, Boca 2, River Plate 2. Muito bem, gente, estamos parando por aqui. Estou devolvendo para o Hermano, para a Camila, vocês. E hoje os fãs de quadrinhos estão em luto. Morreu esta tarde Stan Lee, o criador dos heróis da Marvel. O pai de personagens como Homem-Aranha, Hulk, Thor, Homem de Ferro e X-Men tinha 95 anos e deixou fãs no mundo inteiro. Stan Lee, mais famoso ator de quadrinhos do mundo, morreu nesta segunda aos 95 anos. A informação foi confirmada pela filha do quadrinista. Há anos, ele enfrentava problemas de saúde. Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 28 de dezembro de 1922, Stanley Martin Lee Beer se tornou um dos homens mais importantes da indústria do entretenimento como criador de diversos heróis da Marvel Comic. Stan foi responsável por personagens como Homem-Aranha, Hulk, Demolidor, Thor, Homem de Ferro e os X-Men. Aos 16, logo após se formar no ensino médio, já teve seu primeiro contato profissional com as histórias em quadrinhos, durante décadas. Há a estimativa de que todo o patrimônio de Stan Lee tem um valor entre 70 milhões de dólares. Pois é, Ney Gonçalves Dias, a empresa chama-se Marvel, não é? E ninguém fala do Capitão Marvel nessa história aí. Tem uma porção deles aí, dos grandes heróis. E você se lembra dele, Ney? Capitão Marvel. Não, aí tem uma série que chama-se Série Marvel. E ele adiciona outras pessoas na série do Capitão Marvel. Agora, hermano, esse camarada é um gênio. Ele desenhava o herói que ia para o cinema. O Homem-Aranha, ele começou com ele. Capitão Marvel, ele Não, mas eu gostava mesmo, era do Capitão Marvel. Não é Shazam que ele dizia? É. A palavra mágica? É. Você gostava também, né, Ney? Gostava. Você quer ver o filme que está aí agora, com o Jack Hackman, O Homem de Ferro? Pois é. É baseado na obra dele. O Homem de Ferro é da geração da Camila. A Camila sabe quem que é o Homem de Ferro. Conheço todos, adoro os heróis. Pois é, voltamos a você, meu caro. Acompanhe agora o resumo das notícias desta edição. Eleições 2018. Candidaturas impugnadas receberam quase 40 milhões em doações. A de Lula, que não era para valer, consumiu 20 milhões de reais. Justiça quer o dinheiro de volta. Operação Capitu. Ministro do Supremo Tribunal de Justiça manda soltar Joesley Batista e ex-executivos da JIF. Polêmica. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quer diminuir a população carcerária do país. Medida vai contra a proposta de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Fogo nos Estados Unidos. Sobe para 31 o número de mortos em incêndios na Califórnia. Libertadores da América. Primeiro jogo entre Boca e River Plate acaba em empate. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.